Apesar da classificação, coletivamente, PSG preocupa para a semifinal. Verdadeiro ou falso? Só para explicar o nome, até fazer a homenagem, verdadeira, em vida, né, que é importante. Achei que tu ia afrouxar o programa inteiro, todo o programa você fala. Então vamos lá, Ale Oliveira, verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou pretzel, é o nome do quadro, ok? No sábado estava um pouco alcoolizado e já bati na cara dele, e hoje tenho a intenção de bater novamente. Para mim é verdadeiro, preocupa sim, cara, preocupa. Ontem eu achei que, que a Atalanta taticamente dá um banho, isso aí você não tem a dúvida, né? Porque é um time muito moderno. Eu até fico preocupado com quem gosta de definir o jogo com aqueles números lá, né? De 4-3-3, porque vai morrer de fome, porque cada desenho é um jogo. O Tolói, por exemplo, que é um zagueiro, e tá jogando muito bem, hein, o Tolói, hein? Impressionantemente bem, muito bem. Pegou a faixa, inclusive, né? Isso. Quando o Atalanta tem a bola, ele é um meio-campista. Ele joga ali pelo lado direito e várias vezes ele faz o passe um pouco para passar da primeira linha da marcação e ele vai junto. Então ele se transforma em um jogador de meio campo. Então assim, o desenho ele é mudança toda hora. Muitas vezes é assim, na Atalanta mais ainda. E toda vez para fazer o quê? Para ter superioridade numérica. E tinha como queria com o Paris Saint-Germain. Aí corria riscos? Claro que corria riscos. É o estilo de jogo da Atalanta, é assim. A Atalanta joga desse jeito, mas com a bola prevaleceu e muito no primeiro tempo. Só que o Tuchel ele já tinha me decepcionado, por exemplo, no jogo contra o Borussia, no jogo de ida. Você ainda se decepciona com ele? Me decepciono com ele. E essa é a impressão, inclusive, Luiz, dos atletas. Ninguém vai vir falar. Mas os caras, eles ficam apreensivos, cara. Eles ficam malucos, porque, o cara tem que... Sabe? E assim, ele tem um bom time. Ele não tem o melhor time da Liga dos Campeões, mas ele tem um bom time. Só que ele não extrai desse elenco o melhor que ele pode produzir. Então, sim, me preocupa. Tem a volta, né? Especialmente, provavelmente, do Verratti e do Di Maria, uma certeza. O Keylor Navas vai sair machucado do jogo de ontem. Se não tiver condições de jogar, pode ser um problema importante para a fase semifinal. A gente está falando de um jogo que vai ser realizado na próxima terça-feira. Então é um problema que o Paris Saint-Germain tem pela frente. E o Mbappé jogou 30. Dá para projetar pelo menos 45, 15 minutinhos a mais. Eu acho que vai jogar, hein, Luiz? Não, eu também acho, mas eu tô sendo conservador. Falo assim, se ele já jogou 30, pelo menos 45 ele tem que jogar no próximo jogo. Se não jogar mais, né? Eu acho que ele tem que jogar mais. Mas, preservando aqui a saúde do jogador, de pelo menos 45 minutos, acho que dá para ele jogar. Pretzel, aqui a gente tem a afirmação baseada no que a gente viu, né? Apesar da classificação coletivamente, o PSG preocupa para a semifinal. E tem essas voltas, essas peças que podem de repente solucionar o problema. É o suficiente? Tá arrumado? Como é que você interpreta a frase, Fretzel? É verdadeiro, eu concordo, infelizmente concordo com o Alê, mas verdadeira a frase, né? Acho que a frase ela é bem colocada, mas eu também queria fazer uma menção ao Bruno Formiga, que me alertava para a qualidade da Atalanta ainda na primeira fase da Champions League, e eu minimizei isso, então eu me entreguei para a Atalanta e me entreguei para a análise do Formiga, porque a Atalanta realmente foi a grande surpresa da Champions League. E ontem, para quem não acredita, ontem faltou camisa para a Atalanta. Ontem faltou camisa. Faltou um jogador, de repente, mais experiente, que naquela manha brasileira, do próprio Tolói, se atira, segura o jogo, catimba. Isso aí faltou um pouquinho ontem para a Atalanta. Então eu acho que, em relação ao Paris Saint-Germain, a informação, a afirmação, pelo menos, ela é verdadeira. E outra, como é um jogo só, o Mbappé vai jogar. Se tivesse jogo de volta, talvez ele ficasse guardado para um possível jogo de volta. Como só tem um jogo, ele vai para o jogo. Eu não tenho a menor dúvida, ele vai para o sacrifício. E só para terminar, Luiz, se o Paris Saint-Germain, tem horas também que você tem que dar sorte no sorteio, eu canso de falar sobre isso. Se o Paris Saint-Germain está do outro lado da chave, ele já estava eliminado ontem, na minha opinião. Já estava eliminado ontem. Como ele caiu numa chave teoricamente mais fraca e com times menores, ou do mesmo tamanho dele, eu acho que o Paris Saint-Germain tem tudo agora, ganhou muita moral para chegar a uma decisão. Mas coletivamente é verdadeira afirmação. Duas incoerências, né? Uma primeiro incoerência onde? Um relato
Só um relato. O Pretzel, ele não gosta de comentaristas jovens como eu e Bruno Formiga. Ele acha que só... Tu é mais velho que eu, pô. Dá licença. E outra coisa, faltou camisa pro Atalanta e o Paris Saint-Germain que tem a camisa? Não, meu garoto, que tem. Entendeu? É o Paris que tem a camisa, Luiz? Fala pra mim. O Paris Saint-Germain... incoerência. O Paris Saint-Germain, entre os gigantes da Europa, ainda precisa subir degraus. Então... Ele é grande na França. Agora, Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. Em termos de história, o Atlético é maior, mas de grandeza no momento, eles se equivalem praticamente. Se equivalem. Mas você falou, não foge não, garotão. Você foge, eu tô te dando argumentos para acabar com a tua tese. Acabar com a tua tese. A tese é tua. Olha só. Você falou assim, ó, o Atalanta não passou porque faltou camisa. O Paris Saint-Germain também não tem camisa. Mas pro Atalanta ele tem mais, evidente que tem. Tem mais dinheiro e tem mais camisa e mais história. Pelo amor de Deus. Dinheiro tem. Olha só, a galera não bufa aí não, irmão, não bufa. Alguém mandou um comentário assim, ó, avisa aí que o Pretzel tá respirando. Pô, se o cara não respirar, ele apaga no meio do programa. Não tá respirando. Pô, avisa aí que o Pretzel tá respirando. Você quer que... Pô, não precisa avisar. Enquanto ele estiver falando aqui, ele vai estar respirando. Ó, 12 mil pessoas deixaram like, só que cerca de 10 mil ainda não se manifestaram aqui. 11 mil pessoas não deixaram like. Então, vou pedir... Se das 11 mil... 3 mil já deixarem o like aqui, a gente já bate a marca de ontem. Então, assim, das 11 mil que ainda não deixaram o like, vou pedir para aquele... Poxa, vamos deixar aquele likezinho no programa de hoje para a gente ultrapassar a marca dos 15. Você põe livro atrás de você para dizer que você é intelectual? Não, esse aqui você nem entende, tá? Aqui, esse aqui, ó, do Jürgen Klopp, inclusive com o capítulo especial do título da Liga dos Campeões, tá? Isso aqui é do alemão, ó. Exatamente. Que bofetada, hein? Isso, Ale, pra você. Mas esse aqui, Ale, esse aqui eu te recomendo, Ale, bem legal, ó, do Tostão, ó. Esse aqui é espetacular, maravilhoso. Ninguém te perguntou nada, irmão. Vai só pra você quer se perfazer. Um tapa na cara. Ah, então o dono da livraria vai pra Academia Brasileira de Letras. Ei, fecha a casa, segura, fecha a casinha. Bruno Formiga, apesar da classificação, coletivamente o PSG preocupa para a semifinal. Tá igual, ei, Ale, ei, segura. Cara, eu acho que não, eu acho que a afirmação é falsa, eu acho que não preocupa. Ontem você tinha uma série de desfalques, um estilo muito agressivo na saída, e tem as questões do Tuchel, como o Ale explicou aqui, de algumas decisões que ele talvez reveja. Por exemplo, eu acho que o Paredes é fundamental para a saída de bola. E Paredes e Verratti juntos, ou só um deles, já acaba bastando para sair um pouco daquela zona de pressão e dar um respiro, que foi a grande agonia, acho, do Paris Saint-Germain. Voltando o Mbappé, voltando o Di Maria, junto com o Verratti, acho que você volta a uma estrutura que em algum momento colocou o time como favorito, ou como o segundo favorito, atrás só do Bayern, coladinho ali perto do City e tal. Então acho que coletivamente não preocupa, há peças e boas peças para fazer um ótimo time titular e ainda tem uma figura ou outra ali. Ontem, por exemplo, acho que a história do Sarabia, ele ter apostado no Sarabia como titular, para mim talvez tenha sido um equívoco, tanto que ele depois fez a alteração. O Herrera, acho que fez um jogo ok, mas... Repito, tinham outras formações que talvez pudessem dar mais para o PSG, mas ele tem opção. Tanto que no segundo tempo ele meteu o Drax, ele meteu o próprio Mbappé e o Choupo-Moting, que vai chegar com o peito estufado, né, para uma semifinal. Vai chegar com outro nível de confiança. Então não acho que preocupe, não. Até porque não preocupou a temporada inteira. Vai preocupar agora a gente vai dizer que o elenco não é isso tudo. É um rasgo de incoerência aí, né? Porque se o Neymar carregou o time nas costas, como tu disseste antes, agora não preocupa coletivamente. Você tem alguns times... Tinham desfalques. Vocês não entendem isso, não? Que ontem não tinha Verratti, Mbappé e Di Maria. Isso aí é 30% do time, pô. É que você tem vários exemplos aí entre os 8, e a Atalanta é uma, que é o seguinte... que você vê o time funcionando como um todo, né? O coletivo, o Borussia mesmo é assim, o Borussia todo mundo joga. No Paris, se você não tiver os caras salvando, você não vai ver isso no time, você não vai ver assim, essa engrenagem funcionando, né? Sabe, a gente elogia tanto o Guardiola, e o Guardiola, ele só teve jogador bom à disposição, ele só teve jogador muito bom nas mãos. No Barcelona, no Bayern e agora no Manchester City. O que ele fez? Ele transformou esses caras
individualmente fantásticos e um coletivo maravilhoso. O Paris Saint-Germain tem um individual muito bom. O Gasperini pega um individual bom e transforma em um coletivo maravilhoso. Eu não acho que todos eram individualmente maravilhosos, não, viu? Ele potencializa. O Guardiola teve na mão. O Guardiola teve na mão gente que não era maravilhosa e que ele transformou em maravilhoso. Por exemplo, o Pedro não tem nada de maravilhoso. O Sterling não é maravilhoso. O Rodri não é maravilhoso. Mas esses também não são os melhores jogadores. Mas esses não são os melhores jogadores do time que ele treina. E já são jogadores de altíssimo nível, pô. Mas então, fazem parte. Não, mas peraí, a excelência vai sempre trabalhar com excelência. É muito difícil que a gente venha aqui trabalhar no Paris Saint-Germain trabalha com excelência. O técnico do PSG trabalha com excelência. Ou ele não tem jogadores muito bons nas mãos? Tem, então, todos esses têm muito bons. Então, o meu ponto, me parece que o coletivo do Paris Saint-Germain, e aí eu estou falando especialmente do trabalho do técnico, ele não está acompanhando a capacidade individual dos jogadores. Porque, assim, discordo um pouquinho, cara. Então, o Neymar... então o Paris Saint-Germain, para você, está jogando no limite máximo que ele pode. É isso que você está me dizendo. E fez alguns jogos bem bons, como, por exemplo, os jogos contra o Dortmund, quando o time não tinha tantos desfalques assim. Na primeira fase, a gente chegou a falar do PSG como o melhor time da primeira fase. Ou não chegamos a falar isso? Ele fez grandes jogos contra o Real Madrid. Então, assim, a gente falou de um time que em algum momento, e elogiamos o trabalho do Tuchel especificamente com o Neymar, que pode ter suas restrições a ele, e outros jogadores também podem, mas que ele potencializou o Neymar para nesse momento ser a melhor versão e mais madura do Neymar. E o Neymar já falou sobre. Ele tem maior confiança nesse ponto. Ele se beneficiou muito do Tuchel. Muito. E assim, isso é mérito do Tuchel, mas é natural também que o Neymar, aos 28 anos, fosse o melhor Neymar da vida. Não o Neymar dos 23, não o Neymar dos 24, o Neymar dos 28. Isso aí é só você pegar o Messi com 24 era melhor com o Messi do que o Messi de 28. Você acha que, assim, na média, os grandes caras, eles estão no auge ali dos 25 para os 27 anos, é o auge de um jogador físico, eu acho que esse era o auge na época do Romário, não sei o que. O auge ele é até mais longo. Diferente. Ele demora, eu acho que ele demora mais tempo, mas o cara atinge mais rápido. Hoje você vê gente no auge, por exemplo, o Mbappé, será que ele vai evoluir tanto assim? Imaturidade, assim, o Mbappé aos 28, ele tem a obrigação de ser mais maduro do que o Mbappé hoje. Obrigação, como jogador. Ele pode ser até um jogador pior, mas ele tem que ser mais maduro, mais esperto, tem que ter... Ou então a experiência ela não serve para nada. E assim, eu discordo do Formiga quando... Para mim, o Paris Saint-Germain não está perto do teto. O teto do Paris Saint-Germain, pelas peças que tem, ainda tem muita margem para evoluir. E aí que eu discordo um pouco do Formiga. Bem, mas vamos lá. E aí faz parte do trabalho do técnico. Assim, ok, mas quando você fala do preocupa, vamos lá. O PSG ele é favorito de qualquer maneira na semifinal, ou não? Ele não vai ser favorito contra o Atlético? Coletivamente, não. Não, coletivamente não. Eu não estou falando de coletivamente. Você aposta é favorito. Mas qual o nível de favoritismo? Muito, eu não sei se é coisa... Contra o Atlético é coisa muito pau a pau, cara. Eu não... Pode ser um pouco favorito, mas não é aquela coisa assim... 52 a 48. Ele era favorito empate técnico. Ele era favorito. Era favorito. Muita coisa. Claro que era favorito ontem. É isso. E o jogo foi pau a pau, não foi? Sim, mas por causa da Atalanta. Perfeito, e por causa do PSG também, que jogou abaixo do que pode. Gente, eles tinham uma porrada de desfalque, mais algumas decisões que a gente está questionando do Tuchel. Isso não quer dizer que coletivamente o PSG fez jogos bem bons no ano já, na temporada. Por isso que eu acho só o termo preocupa, só por isso que eu estou dando falso. Aí você fala, coletivamente o PSG está no topo, no seu limite, aí eu ia dizer não. Mas isso não quer dizer que preocupe. Eu acho que ele pode ganhar a Champions do jeito que está jogando. Ou alguém acha que não? Não. Olha, com essa bola de ontem, se pegar o Atlético de Madrid, acho que não passa. Também acho que se jogar como jogou ontem, não passa não passa do Atlético de... Quase não passou da Atalanta, gente. Tem que lembrar disso. Mesmo no não que a Atalanta seja um time ruim, mas quase não passou no jogo de ontem. O primeiro tempo foi da Atalanta, acho que todo mundo concorda, né? De domínio, assim, até o Neymar teve a chance, tudo bem, mas domínio foi da Atalanta. Até ele fazer as mudanças, o Paris não só não tinha tido nenhuma chance, como a Atalanta chegou com perigo, principalmente na bola alçada na área, porque eles têm um time muito físico, muito forte, né? Se tinha alguém, eu acho que ninguém merecia ter feito um gol ali na primeira meia hora do período final. Mas se alguém merecesse ali no box por pontos, seria a Atalanta. A Atalanta ficou mais perto do gol no segundo tempo
do que o Paris antes das modificações. E aí o que acontece? Se você pega um time com mais qualidade individual, um Bayern, ou um Barcelona inspirado, ou um Manchester City, esse domínio ele se transforma em gol na maioria das vezes. O que não aconteceu com a Atalanta. Porque ali você tem jogadores que vivem um bom momento, que fizeram uma ótima temporada, coletivo. Mas não são. Coletivo. Em algum momento ficou sem os dois principais jogadores, né? Porque já não tinha o Ilicic, que é o principal artilheiro do time na temporada, com depressão não foi para Portugal fazer a fase final, e o Papo Gomes sai machucado. O Zapata fez uma temporada muito forte, mas... bola não é muito então dele. A gente quer ver ali e fala, opa, eita. Quando o caroço chega perto, dá uma atrapalhada, né? Tudo bem. Mas, o cara de presença, né? Olha, o Ale teve um momento bom de lucidez no programa, quando ele lembrou do Rafael Tolói. E aí, como o futebol é dinâmico, porque quando o Tolói jogava no São Paulo, teve um dirigente do São Paulo na época que eu conversando com ele sobre o Tolói, ele disse assim, a gente tem que vender rápido, porque ele não joga nada. Isso eu ouvi na época do São Paulo. E Rafael Tolói, num time absolutamente médio, né? Está fazendo realmente boas temporadas. Olha só, a gente já está com uns 15 mil, só que eu quero ver até onde que dá para ir. Será que bate 20? Tem 7 mil aqui que não deixaram like. Se 5 mil dos 7 deixaram like, a gente bate 20 mil e a gente explode a boca do balão. Ô Luiz, só assim, porque eu discordo um pouco, assim, que eu acho que se por pontos, eu acho que teria dado PSG. As grandes chances do jogo não foram da Atalanta. Eu discordo, se foram 17... Primeira meia hora do segundo tempo. O PSG não chutou uma bola no gol até o 27 minutos do segundo tempo. Eu tô falando do jogo como um todo. O jogo como todo eu não falei. Eu não falei o jogo como um todo. Falei, no primeiro tempo, você acha que quem prevaleceu no jogo? Quem se impôs no jogo? Primeiro tempo. Impôs o seu estilo a Atalanta. Isso. Quem teve mais chances? O PSG. Tá bom. A primeira meia hora do segundo tempo, quem teve mais próximo de fazer o gol? Eu acho que ficou pau a pau. Mas o Coisa não chutou no gol. Mas a Atalanta testou uma pra fora. Cabeceio e bola na área. Mas bola na área não é ficar próximo do gol. Não é o nocaute. É o nocaute, mas é por pontos. No final das contas, você tem 17 finalizações para um, 9 para outro. 64% de posse de bola para um, 36 para o outro. 6 finalizações no gol para um, 4 para o outro. Aí segundo... Sai o jogo por jogo, Formiga. Evidentemente que quem tá perdendo o jogo, ele vai se arriscar muito mais, vai sair muito mais. Mas eu acho que esse foi o ponto que demorou para se arriscar também. Antes do gol da Atalanta, o PSG já tinha perdido a grande chance do jogo, que foi com o Neymar. Antes do gol. Essa foi com 3 minutos, só que logo depois o Keylor Navas faz uma defesaça, e tem uma outra bola que está em posição de impedimento, que o Navas faz outra defesaça, mas assim, era a Atalanta rondando a grande área, aí tem o gol, e a Atalanta dificultando muito a vida do Paris Saint-Germain. No final das contas, gente, é muito difícil você jogar 90 minutos contra o Paris Saint-Germain com as peças que tem e você não sofrer risco grande de tomar o gol 2, 3, 4 vezes. Eu acho que qualquer time do mundo deve sofrer esse tipo de assim, com pelo menos 2 ou 3 chances para o Paris Saint-Germain. Mas o time pode mais do que isso. Ele pode ser um time dominante, ele pode ser um time que, como foi especialmente contra o Real Madrid, como foi em vários momentos do segundo jogo contra o Borussia Dortmund. Mas ele, ao mesmo tempo, ele é um time que vai lá na Alemanha, não joga, não vou falar que não joga nada, mas joga muito pouco. E jogo da ida, e que jogou, para mim, jogou pouco ontem. Saiu classificado, mas jogou pouco. Avacalhando bem, o Tuchel me lembrou quando tava na Hebraica, que tava contando que o jogo... bem não, né? Avacalhando muito, mas tudo bem. Muito. Tava esperando o jogo de volta lá da Hebraica, que eu tô esperando até hoje. Não sabia o regulamento. Eu acho que o Tuchel tava esperando o jogo de volta. Falou, aqui com os desfalques, perdendo de 1-0, segundo jogo a gente vai sapeca os meninos. Agora, olha aqui, viu? Na boa analogia do Formiga em relação a lutas e ao jogo, se fossem 12 assaltos ontem, e eu como um jurado, como um juiz, eu daria 118 a 117 pro Paris Saint-Germain. Olha aí, no limite, filigrana um pontinho para cá, outro pontinho para lá.